salve, amada igreja, louvado seja Deus pela vida de cada um, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amada igreja, boa madrugada para todos, Deus abençoe todos os novos inscritos, louvado seja Deus, glória a Deus, como a gente fica feliz na igreja, a palavra está sendo pregada, anunciada, e muitas almas estão sendo alcançadas, né, louvado seja Deus, então a igreja a gente fica feliz, e estamos aqui com a pregação, igreja. Estamos aqui com o versículo bíblico, né? Estamos aqui para pregar um pouquinho aqui no vídeo, tá deixando para a amada igreja. Então, amada igreja, curte, comenta, compartilha e dá seu like para alcançar mais alma. Amém, amada igreja? Então, o tema da pregação é a Páscoa, né? E a gente vai falar o que representa a Páscoa. E a Semana Santa, a sexta-feira e o sábado da aleluia. Então, fique aí e ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, louvado seja Deus. Que é até o final, amado igreja. Lucas 22. Vamos estar fazendo a leitura e assim a gente ao mesmo tempo vai estar pregando, amém, igreja? Os planos para matar Jesus. Estava, pois, perto a festa dos pães sem fermento, chamada a Páscoa. E os príncipes dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como mataria, porque temia ao povo. Então, porém, Satanás, em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o que era do número dos 12, ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões de como Ló entregaria, e o quais se alegraram e convieram e lhe dar dinheiro. E ele concordou assim, buscava oportunidade para Ló entregar sem alvoroço. Igreja, então aqui fala, né, a festa dos pães sem fermento, fala da Páscoa, né, que foi a celebração, né, e fala dos escribas, né, que os escribas eram os judeus, os fariseus, né, então fala que Jesus foi traído, né, Jesus foi traído, foi perseguido, né, então Satanás estava em Judas, né, Iscariote. Então, amada igreja, então aí começou, igreja, a perseguição, né, do Senhor Jesus Cristo, né, aí da onde foi que começou tudo, né, e aí porque mataria, porque temia o povo, entrou porém Satanás em Judas. Então, igreja, a palavra do Senhor fala aqui, e chegou porém o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João dizendo, ide preparai nós a Páscoa para que comamos. E ele lhe disse, onde queres que a preparemos? E ele lhe disse, eis que quando entraste na cidade encontrarás um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis o pai da família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado, e fazer preparativos. Indo eles acharam como lhes havia sido dito, e assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com eles 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado a graça, diz, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, e fazer isto em memória de mim. Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice, o novo testemunho do meu
sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trair está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem que por mim é traído. E comeram e perguntaram entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre ele contenda sobre a qual deles parecia ser o maior. Então a igreja na festa da Páscoa, né? Jesus estava na mesa e os seus discípulos, né? Mas ali, né? Ele foi revelado, né? Ali tomando os pão, né? E havendo as graças, né? Ali ele estava ali no cálice, né? Na ceia, né? Ali em memória dele, né? Em nome de Jesus. E do que aqui ia acontecer, do que Jesus ia ser traído, né? E ele já sabia que era que ia trair ele naquela mesa ali, louvado seja Deus. Então, a igreja, a gente vai estar lendo mais um pouco e pregando, né? Eu estou aqui conforme o Espírito Santo, igreja. Eu deixo o Espírito Santo me usar, igreja. Eu sou direcionada pelo Espírito Santo, né? Eu estou aprendendo, né? Louvado seja Deus, glória a Deus. Pelo que eu entendo, né, igreja? A Páscoa da palavra de Deus aqui é totalmente diferente pela Páscoa onde a humanidade se leva, né? Onde a humanidade se leva, igual aí no tema da pregação, onde fala assim a Páscoa, né? E a Semana Santa. Veja, eu moro aqui no centro, mas passa carro de 24 horas. Deixa esse carro terminar de passar, é um barulho. Então, igreja, voltando aqui, louvado seja Deus. Então, o tema da pregação aí tá Páscoa, Semana Santa, sexta-feira, né? Sexta-feira e o sábado da Aleluia. A igreja tá totalmente diferente, igreja, com a palavra de Deus aqui que Jesus passou, enquanto aqui a terra e o mundo, né? O mundo dos seus prazeres, desejos carnal, né? Tá muito diferente, igreja. Você pega a sua Bíblia e meditar, tá muito diferente. Aqui na Semana Santa aqui, igreja, na terra é assim. Eles celebram de quinta, de quarta a quinta, né? Sexta, né? Eles guardam, vamos supor, uns 2, 3 dias, né? Não, hoje é sexta-feira santa, eu vou comer peixe, vou fazer isso. Fica um silêncio. Aqui na minha rua ficou um silêncio, igreja, ficou um silêncio. Então a palavra do Senhor fala, né, que Jesus ele foi perseguido, né, ele foi chicoteado, ele foi traído, né, ele sofreu, ele passou por calúnia, perseguição, ele foi apedrejado, ele foi muito humilhado, passou na cruz do Calvário, derramou sangue, né, igreja? Então foi doloroso o que ele passou. Mas a palavra de Deus já estava falando com ele, já o Senhor já tinha falado com ele que ele ia ressuscitar o terceiro dia, né? Que tudo isso ia se cumprir, que tudo isso ia passar na vida dele. Então, igreja, tudo que se cumpriu no Jesus de Nazaré, se cumpre em nossa vida também. A gente vai passar o que ele passou. Mas a morada preparada para nós, para o céu de glória. Nós vamos encontrar com um grande dia, com esse Rei da Glória que sofreu aqui por nós. Então, igreja, o que a gente vai sofrer aqui não é o que Jesus sofreu não, igreja, ainda é pouco. Que a gente venha pagar preço e mais preço em nome do Senhor Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, pelo que Ele fez por nós, por amor às almas, né? Porque Ele quer que nós ganhemos almas para chegar ao reino do céu, porque Satanás está enganando a todos, né? Satanás, ele tá encamuflado, falando em nome de Jesus, né? Como ele conhece as escrituras sagradas, né? Ele foi lá do céu, né? O Lúcifer, e ele foi retirado de lá, igreja, né? Por causa da soberba. Então, muitos já tenham se entregado pro coração da soberba, muitos tenham se corrompido com essas coisas daqui da terra. Então, igreja, onde essa Páscoa, onde o coelho entrou, onde o chocolate entrou, onde o ovo entrou, igreja, onde a idolatria entrou,
Cadê, igreja, o amor, o temor? Aí sexta-feira guarda, quinta, quarta guarda, né? E o sábado da aleluia. Igreja, o sábado da aleluia não é para você beber, não é para você espernear. O Jesus que eu conheço é santo. A palavra do Senhor fala, sede ser santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a glória do Pai. A palavra do Senhor fala assim, igreja, porque que você só guarda um dia, 2 dias, e no sábado da aleluia começa a quebradeira. Aqui mesmo, igreja, na minha rua da minha casa aqui, sábado da aleluia, o povo já começaram a gritar aqui, foi cedo. Começaram a beber aqui, foi cedo, igreja, na minha rua de casa. Começaram a cantar aqui, foi cedo. Não fui louvar não, cantando pro mundo, igreja. Olha aí, igreja, que Semana Santa você tá levando aí? Que Semana Santa você tá levando o nome de Deus em vão? Você come peixe, mas sábado, aleluia, você tá no pecado ainda mais forte, tá no pecado ainda mais pior. Você tá bebendo, você tá na prostituição, você tá na mentira, você tá na idolatria. Porque o Deus que eu sirvo, que é a palavra, igreja, nós temos que levar a santidade em todo tempo. Não é só um dia não, você está se enganando a si mesmo, né? Examinar a si mesmo, a palavra do Senhor fala. Examinar a si mesmo, né? Você está se enganando a si mesmo. Porque o Deus que eu conheço, igreja, que mora lá no céu, Ele quer nós quer a santidade em todo tempo, não é um dia, 2 dias não. Ele não quer que você guarde só um dia. E sábado você começa a quebrar tudo. Sábado você começa a xingar. Sábado começa a voltar tudo pior ao pecado de Sodoma e Gomorra. Não, igreja. Isso aí é levar a palavra de Deus em vão. Sede ser santo porque eu sou santo. Igreja, que semana é essa santa? Enganosa. Vocês estão se enganando a si mesmo. A Páscoa representa a celebração dos pães sem fermento. Porque, igreja, na palavra do Senhor fala, o fermento leveda toda a massa. Onde há o joio e o trigo, tem que tirar eles dali. O joio tem que tirar do lado do trigo. Tem que tirar, a igreja. Sabe por quê? Porque eles não dão certo, estraga. Então, se não vigiar, estraga a massa toda. Então, naquele grande dia, vai ser separado entre o bode e as ovelhas, quem serviu a Deus verdadeiramente. E a palavra do Senhor vai falar assim: apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço, para o fogo no lago do inferno. Igreja, isso vai ser tenebroso. Não brinque com a palavra de Deus, porque Deus é santo. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque. Igreja, quando eu era católica, igreja, eu lembro que a vizinha tinha ido lá em casa e falou assim: ei, nós não vamos xingar hoje não, porque é sexta-feira santa, mas amanhã, sábado, nós podemos xingar. E eu ficava assim, né, a igreja ficava calada. E hoje, igreja, eu conhecedora da palavra de Deus, está errado. Jesus não quer isso não. Quer dizer que você guardar hoje e amanhã volta no pecado, ou seja, volta pior. Lá no céu não vai entrar pessoas que xingam, fala essas palavras sujas de dentro da tua boca, né? Deus é santo, igreja. Que semana santa é essa que vocês estão guardando? Ah, hoje eu vou comer peixe porque comer carne é pecado, sendo que vocês estão na carne, igreja. Vocês estão nas obras da carne, vocês guardam um dia, amanhã vocês voltam pior. Vocês voltam pior. É melhor você comer carne e se converter, e orar e buscar Deus e conhecer o verdadeiro evangelho que salva. Não adianta você comer peixe branco hoje não, e amanhã você está no bar bebendo. Não adianta não, amanhã você está se prostituindo, você está corrompido com esse mundo, sendo que a palavra fala, é chegado o reino do céu, arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Eu não vim chamar o justo, mas seus pecadores de arrependimento. A palavra do Senhor fala, glória a Deus, aleluia. Arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Porque a carne é fraca, o espírito é forte, amada igreja. Onde Satanás entrou aí mentindo, né? Do ovo, do chocolate.
do coelho. Então, aí, igreja, isso daí já ganhou comércio. Dinheiro e mais dinheiro, ganhou o comércio. Então, na idolatria do dinheiro, do comércio, onde é que Jesus está nisso, igreja? Sendo que a palavra de Deus não existe nisso, igreja. Existe temor de Deus. Igreja, eu sou evangélica, eu não sou Santa Rona, não quero ser melhor do que ninguém. Mas isso para mim não existe. Semana Santa aqui não existe, porque eu já passei por isso. E eu levava como em vão, eu guardava a cesta, no sábado eu estava pior. Então isso aí não é de Deus, igreja. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos pregar e praticar e viver. Pregar e viver. Não adianta pregar e não viver e não ser praticante, igreja. Né? Glória a Deus, aleluia. Então a palavra é essa, igreja. Porque eu sou evangélica e eu fico meditando na palavra, igreja. Não, isso está errado. Porque a palavra do Senhor fala, sem santidade ninguém verá a glória do Pai. Então nós temos que ser santos. Né? A palavra do Senhor fala, né? Então nós temos que buscar santidade em todo tempo, igreja. Não é guardar um dia e 2 dias, não. Guarda um dia e amanhã, quando fala sábado da aleluia, é nele que está dizendo assim. Amanhã pode beber, amanhã pode dar festa, amanhã pode fazer isso. Porque hoje, sexta-feira, se passou, era santo. E amanhã quer dizer que não é santo. Aqui onde eu moro, na hora que fala sábado da aleluia, parece que já abriu as portas, abriu mais portas ainda para o pecado. Igreja não é assim, não. Aqui na palavra de Deus não fala que sábado da aleluia você pode beber, não. Aqui onde eu moro, na hora que fala sábado da aleluia, eu vou fazer isso, eu vou beber, não sei o quê. Jesus não está nisso, não. Jesus, vocês estão enganados pelo diabo. E vocês estão achando que nessa porta vocês, se vocês salvos, não vão, não. Pois a palavra de Deus está se cumprindo e se cumprirá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então Jesus foi preso, igreja. E Pedro negou a Jesus. Né? E negou naquela noite, né? Jesus foi traído. A igreja, Jesus passou por muita coisa, igreja. Eu tô olhando aqui a metade porque tenho que ainda terminar de louvar, né? Minha proposta, né? Louvado seja Deus. Então, igreja, a morte de Jesus foi dolorosa, igreja, foi dolorosa. Mas a palavra de Deus se cumpriu, igreja. Se cumpriu, né? A ressurreição se cumpriu. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então não é essa Semana Santa onde vocês estão se enganando a si mesmo. Não é, não. Não é. Tô procurando bem aqui o versículo bíblico para vocês aqui. Louvado seja Deus, não é não, igreja. Se vocês continuarem assim, lá no céu vocês não vão chegar não, vocês estão bem distantes. Estão bem distantes mesmo. Aqui na sexta-feira houve treva em toda a terra, né? Porque, igreja, rasgou-se o meio velho do templo, clamando Jesus com grande voz, e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntaram, este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava a bater nos peitos, e todos seus conhecidos mulheres que juntamente havia seguido desde a Galiléia estava de longe vendo estas coisas. E disse Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha, aqui que foi prometido e se cumpriu. E porém outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Os fariseus, os próprios, então, os judeus,
igreja, o Judas, né? A palavra se falei também por cima dele estava um título escrito em letra grega romanas, Hebraias, este é o rei dos judeus. E dois malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és Cristo, salva ti mesmo a nós. E responde, porém outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E eu rei aqui alguns versículos, igreja, porque eu pulei aqui rápido. E na verdade, com justiça, porque recebemos o que nosso feito merecia, mas este nenhum mal fez. Igreja, olha o que Jesus passou, né? Olha o que Jesus passou, igreja. Olha o que ele passou, né? Muitos não acreditavam no milagre, muitos não acreditavam que ele ia ter um encontro, né? Ali, nas mansões celestiais, que o Espírito Santo, o Pai, já tinha chamado ele ia passar por tudo isso. E disse a Jesus, Senhor, lembra de mim, quando ele entrar no teu reino. E disse-lhe a Jesus, em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva a si mesmo, este é o Cristo escolhido de Deus. Né? E também os soldados escarneciam, chegando ele, apresentando de vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. A igreja passou por muita humilhação e dizia a Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para eles serem mortos. E porque esse é o madeiro, vê-te fazer isto que se fará o seco. E então começaram a dizer aos montes, cai sobre nós outro solteiro, cobre. Porque eis que hão de vir, em que dirão, bem-aventurado este os vestes que não geraram o peito, que não amamentaram, crucificação. Então ia levando, tomaram o certo Simão, Sirineu, que via do campo, puseram-lhes a cruz à costa para que levasse após Jesus. E seguiu grande multidão, um povo de mulheres que batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para ela, lhe disse, filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. E eis que o homem, por nome José, senador, homens de bem e justo, que não tinha consentido no seu coração, nem com seus atos natural, Arimateia, cidade do judeu, que também esperava o reino de Deus. E este, chegado Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirando, envolvendo um lençol, e pôr no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. Este era o dia da preparação, que amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiaria, unguento no sábado e repousaram conforme o mandamento. E a ressurreição, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria que tinham preparado, alguns outros com elas. E acharam a pedra envolvida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas muito perplexas, esse respeito é que pararam junto dela dois homens com vestes resplandecentes. Olha aí, igreja, o que foi acontecido aí, igreja. Louvado seja Deus. Ali, quando elas foram lá no sepulcro de Jesus, apareceram dois homens com vestes resplandecentes, igreja. Louvado seja Deus. Ali já não se encontrava mais, igreja. Ele passou por muita coisa, por humilhação. Ele passou mesmo, igreja, por amor a nós, igreja. Então, ele está na glória com o Pai, igreja, e tudo se cumpriu. Estando ela muito temorizada, abaixando o rosto para o chão, ele lhe disse, por que buscais vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai vós, como vós falou, estando ainda na Galiléia, e dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, ao terceiro dia ressuscite. E lembra das palavras, então voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas, e 11 todos os demais. E era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de
Tiago e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas apóstolas. A sua palavra, porém, lhe parecia como desvaro e não crer nelas. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando, viu os lençóis ali postos, retirou e, admirando consigo aquele caso. E eis que mesmo dia os dois dele para uma aldeia que distava Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaus, e ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Aí, igreja, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, porque estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleófas, diz-lhe: tu só peregrina em Jerusalém, não sabia as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhe perguntou quais eles lhe disseram. Que diz a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha aí, igreja, e como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e crucificaram. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Igreja, e a palavra do Senhor continua. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e ainda que também as mulheres dentre nós, as maravilhas, a quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltando e dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns estavam conosco e foram ao sepulcro e acharam assim as mulheres. Havia dito, porém ele não viram. E ele lhe disse: honesto, tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse, tais coisas entrasse na glória. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhe todas as escrituras, que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia por onde ele fez e como que ia para mais longe. E eles constrangiram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, e abençoou, partiu, lhe deu, e abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nós falava, e quando nós abrimos as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Acharam congregado os 11 que estavam com eles, que dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram que lhe acontecerá no caminho, como eles foram conhecidos no partir do pão. E Jesus aparece aos discípulos, e falando ele destas coisas, mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e terrorizados, pensavam que via algum espírito. Eles não acreditaram, que ele ressuscitou o terceiro dia, não acreditaram, igreja. E ele lhes disse: porque estáis perturbados, porque sabe tais pensamentos dos vossos corações. Vede as minhas mãos, meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai e me verte, pois o espírito não tem carne, nem osso, como verde que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes a mão e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando as maravilhas, disse-lhe: tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante dele. E disse-lhe: são estas palavras que vós disse, estando ainda convosco, que convia que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas dos Salmos. Aleluia, igreja. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, assim convia
porque Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse entre os mortos, e o seu nome se apregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, e começando por Jerusalém. E destas coisas vós testemunha que sobre vós envio promessa de meu Pai, e ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus, amada igreja. Então a Páscoa representa tudo isso que a gente leu aqui para vocês, amada igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, igreja, a Páscoa representa tudo isso que vocês ouviram. Não é a Páscoa que a humanidade serve. A humanidade está servindo o nome de Deus em vão, igreja. Aos olhos de Deus, os olhos de Jesus, a glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, está fedendo nas narinas de Jesus, está fedendo, né? A palavra do Senhor fala, todo joelho se dobrará. Ai daquele grande dia, ai daqueles que zombam da palavra de Deus, levam o nome de Deus em vão, né? Como que vocês falam que guarda a sexta-feira santa, e quando dá o nome do sábado da aleluia, vocês estão na quebradeira, vocês estão fazendo o pior. Cadê o amor ao evangelho? Cadê o amor à palavra? Cadê a santificação, arrependimento? Cadê? Pois as vestes de vocês estão salpicadas, sujas. A palavra do Senhor fala, aleluia, quem está sujo se suje mais, quem está limpo se limpe mais. Pois precisamos lavar nossas vestes espirituais, igreja. Igreja, vocês acham que nós vamos subir nu pelado, pois nós temos as vestes espirituais no mundo espiritual, nós temos a vestidura, e se nós não cuidar dela, vai estar suja. E naquele grande dia só vai subir aqueles que tiverem espírito, aqueles que tiverem com as vestes limpas, sem mancha. E você aí que você está na tribulação, igual eu passo na tribulação, aflição, lá no Apocalipse fala. E aqueles que estão de veste limpa, depois eu vou estar fazendo um vídeo pregando para vocês, são da grande tribulação que vieram, são os crentes da grande tribulação que vieram, das vestes limpas, das vestes, aleluia, glória a Deus, que chegaram até o céu de glória, aleluia, glória a Deus. Então o evangelho é esse, igreja. Igreja, o evangelho é esse, igreja. Aqui a terra está negando a Jesus pelas suas obras da carne, concupiscência das obras da carne. Estão negando Jesus, estão com seus próprios prazeres terrenos e dizendo que ama Jesus e estão mentindo com as obras da carne, né? A palavra do Senhor fala, aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, fala o versículo lá, se nós se enganamos assim mesmo, a gente estiver mentindo. Depois eu vou estar ressaltando esse bíblico e deixando aí no fixo do topo aí do vídeo, amém, igreja? Então, igreja, a você pensa Santa Rona não, a palavra do Senhor fala, se nós dizer que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Por quê, igreja? Porque, igreja, nós comemos arroz e feijão, né? Nós comemos arroz e feijão e nós temos que estar vigiando, porque às vezes a gente falha, né? Às vezes tá espírito, está na carne, é por isso que a palavra do Senhor fala, igreja, né? Perseverar até o fim será salvo. A palavra do Senhor fala, orai para que não seja tentado, né? A palavra do Senhor fala, né? Vigiai porque a carne é fraca, o espírito é forte, entende? Então, portanto, que a gente não vai continuar nas velhas práticas do mundo, onde há condenação, onde leva a alma a perecer no inferno, né? Então a Páscoa é essa, igreja. Não adianta você se enganar mesmo, que você está se enganando a si mesmo, né? Então a realidade é essa, não adianta não, igreja, acorda para a grande realidade. Acorda para a grande realidade, porque Jesus está voltando. E Jesus breve voltará. A palavra do Senhor fala, ninguém não sabe nem o dia e nem a hora. Nem o Filho e nem os anjos, somente o Pai.
Então, portanto, que a gente venha vigiar, igreja, porque ele virá, né? Ai daqueles que zombam da palavra de Deus, ai daqueles que negam a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor fala, aquele que me negar, eu negarei ele naquele grande dia do juízo final. Ainda vai mandar os anjos ainda expulsar da frente do trono do céu de glória, porque a palavra do Senhor é salvação, e muitos têm rejeitado a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor não é para ser negada não, vocês estão tendo muita oportunidade para receber a palavra de Deus, porque é salvação, vida eterna, mas não querem, naquele grande dia não vai ter como você dizer, não tive oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Teve sim, porque muitos pregaram, vocês não deram crédito, né? E mesmo assim, igreja, às vezes vocês pensam de aceitar Jesus por causa das obras, né? De muitos que falam que é crente, e nas horas estão nas obras da carne. Mas igreja, olha para Jesus, olha que o alvo é Jesus, porque muito crente tem se corrompido, tem se embaraçado com essas coisas da terra, né? Então siga Jesus, faça diferente, não vai julgar o seu irmão não. Quem ficou para julgar foi só Jesus. A palavra do Senhor fala, julga em reta justiça. Como que a palavra do Senhor fala, julga com reta justiça? Porque a palavra dele é fiel. A palavra do Senhor fala, julga com reta justiça, porque arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. A justiça é essa, igreja, correta justiça é essa, porque naquele grande dia o juízo final está chegando. Então, igreja, dizer para o irmão, irmão, não tem mais jeito, enquanto a vida é a esperança. Essa aqui é as obras da carne, essa aqui é julgar na carne, mas julgar com reta justiça, como a palavra do Senhor fala, arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Jesus fala assim, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores para arrependimento. Essa é a palavra fiel. Jesus veio buscar aqueles depressivos, aqueles que haviam se perdido, aqueles fracos. Jesus veio chamar aqueles loucos do pó ele levanta, né? E levanta para o nome dele ser exaltado, glorificado. É muitos que têm recebido calúnia, humilhação para a humanidade, rejeição, mas a palavra do Senhor fala que Jesus veio buscar foi esses mesmo para fazer a diferença entre os que se acham que são sábios, né? Mas Jesus faz a diferença aí, Jesus escolhe, Jesus ama o pecador para se arrepender dos seus pecados. Igreja, porque nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Deus criou a imagem e semelhança, o homem e a mulher. Porque muitos estão dizendo que o homem pode casar com o homem e ser abominável aos olhos de Deus. Arrependei vós, igreja. A palavra do Senhor fala que os afeminados não herdarão o céu, onde o diabo entrou enganando a terça parte das nações, dizendo que tudo pode. E lá no céu vocês estão sendo enganados por diabo, lá no céu vocês não vão entrar desta forma não, porque a palavra do Senhor exige renúncia, exige transformação, e essa transformação você tem que aceitar Jesus. Não é eu não, é a palavra de Deus. Se você aceita Jesus de coração, o Espírito Santo vai entrar por dentro de você e vai se fazer com nova criatura. Agora serás nova, a palavra do Senhor fala. No outro tempo erais trevas e agora somos luz. Andamos agora na luz, porque nós não fazemos mais parte daqui dessa terra, da concupiscência da obra da carne. Nós não fazemos parte das obras bem materiais. Muitos idolatram o dinheiro, né? E quando é na hora da morte, o dinheiro não salva a vida, o dinheiro não traz vida. Amém, igreja? Então é isso. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Jesus é a ressurreição entre os mortos. Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Está lá no céu de glória. E assim nós vamos também passar por tudo isso, igreja. Mas nós vamos ressuscitar lá no céu. Porque a palavra do Senhor fala, quem está com Cristo Jesus não há condenação. Mas aquele que continua mentindo, como a palavra do Senhor fala, que mentir é o filho do diabo, continua nas velhas práticas do mundo, do pecado, esse não vai ver a cidade santa de Jerusalém. Esse vai ser lançado no lago do fogo do inferno. Os falsos profetas, idólatras, feiticeiros. Então, igreja, é forte, igreja. Então é forte. Então o céu não é brincadeira não, o céu é estreito.
Agora a porta larga do inferno entra tudo, igreja. Não adianta você falar em nome de Deus em vão não, que você está se enganando a si mesmo. Eu vou estar procurando o versículo bíblico, vou estar colocando aí nos comentários. Então, igreja, a Semana Santa, a palavra de Deus, não é essa que vocês comemoram aqui na terra, não é não, igreja. Tá errado. Tá errado. E muitos na Semana Santa ainda estão fazendo bingo, né? Estão fazendo comida dentro dos altares. Sorteio, onde Deus não aprova, é comida, igreja, que coisa é essa, igreja? E ali estão pregando a palavra de Deus, estão ganhando presente, massageando o ego. Não é para acontecer isso, igreja, não é. Aí o povo fica tão feliz, né, porque ganha uma coisinha. E a palavra de Deus, onde é que a palavra de Deus entrou, igreja? Onde é que a palavra entrou? O temor. Hoje em dia é muito difícil você ver uma igreja de olho dobrado, chorando, tendo temor de Deus. É muito difícil. A tecnologia entrou esfriamento, entrou tudo, igreja. É por isso que a igreja tem que vigiar, porque o diabo está aí. O diabo está aí dentro dos altares aí, né? Dentro dos altares, quem tem o Espírito Santo certifica. Quem não tem, não vai certificar, vai ser enganado. Vai ser enganado e naquele grande dia não vai chegar ao céu, igreja. Pai do Senhor, amada igreja, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela vida de cada um que se faz presente aqui para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Você que quer aceitar Jesus, aceite Jesus, porque Ele é o caminho, a vida e a verdade. Aceita Jesus, que grandes coisas Ele vai te revelar. Pode crer, porque quando aceitei Jesus, eu ouvi algo falando comigo na minha mente, igreja. Eu vi uma Bíblia enorme, a minha Bíblia, né? Eu já sonhei faz um tempo, eu até esqueci, a minha enorme. Assim, que eu vi enorme foi o livro da vida de ouro, né? E eu te escolhi, teu nome está escrito no livro da vida. Esse aqui é um sonho que eu tenho que falar para vocês, fazer um vídeo, né? E ele falou, eu sou o bom pastor. Quando eu aceitei Jesus, ele falou isso para mim. Sabe por quê, igreja? Porque tem pastores que Deus levantou aqui na terra, mas tenha se corrompido. E esses vão prestar conta com Deus, porque dispersa as almas, dispersa as ovelhas. Então ele mesmo fala que esse que dispersa as almas, mas ele continua sendo o pastor das ovelhas. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar porque Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Pai. Pode muito te desamparar, né? Porque muitos estão pastor em pele de lobo de cordeiro, né? E não é pastor, não é? É homens que se corromperam com as coisas daqui da terra. Muitos têm chamado pela obra de Deus, já saíram dessa doutrina de Deus, deixaram Satanás entrar aí camuflado, foi devagarzinho até que esfriou o espírito do engano. Igreja, volta para a santidade, volta para o primeiro amor. Saia do mundo do orgulho, do engano. Saia da avareza, do orgulho, da soberba, que lá no céu não vai entrar soberba. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Igreja, assim que eu aceitei Jesus, Jesus foi me revelando e eu fui saindo das coisas erradas. Jesus me revelou na época, quando eu aceitei Jesus, era muito soberba. Eu vinha entrando no inferno por causa da soberba. Sai da soberba, do orgulho, porque não vai te levar a lugar nenhum, igreja. Aqui nas terras nós não somos nada, do pó viemos, do pó voltaremos. Aqui nós temos dois destinos a trilhar, ou o céu ou o inferno. Igreja de Deus, vamos amar mais o próximo, vamos obedecer mais, igreja. Porque Deus é amor, igreja. Jesus veio chamar a todos. E aqueles que estão no pecado, Jesus veio chamar também, porque Ele ama o pecador para o arrependimento, para a transformação, para a limpeza de corpo e alma, o Espírito Santo, porque Ele não quer que o justo venha mendigar o pão. Ele não quer que a alma venha perecer, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, igreja. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder essa salvação, igreja? O que adianta? Igreja, eu fiquei tão emocionada com o vídeo daquele homem chamado Nazareno, né? Pra vocês verem tanto que diabo é feito, né?
é um varão, né? E é chamada como mulher, né? De fermenta. Na verdade, é um varão, né? Fermento, né? Vamos dizer assim, né? A palavra de Deus, né? Para se cumprir, né? Onde a palavra do Senhor fala que Ele fez nós a imagem e semelhança, o homem e a mulher, né? Roubaram do filho. E daí, esse transvestite, né? Passou na rua e viu lá o cantor gospel, né? Falando da palavra de Deus, louvando, né? E ele sentiu a alegria ali, né? E é ali que viu o trabalhar de Deus, o trabalhar de Deus já estava falando com esse cantor gospel. Eu escolhi aquela alma ali, né? Ele falou mais coisas ali que eu não me esqueço mais. Então, igreja, Jesus não veio julgar, Jesus veio salvar. Jesus veio salvar esse transvestis. Jesus veio tirar ele do lamaçal do pecado, onde se prostitui, vende corpo, onde está sendo escravo do diabo, né? Não aguenta mais. Glória a Deus, aleluia. Jesus está chegando com providência. Eu creio que eu vou ver um grande pregador. Eu vi no canal YouTube, nas redes sociais, como está aí nas redes sociais viralizando, igreja, é uma alma preciosa para Jesus, né? É uma alma que precisa conhecer a palavra de Jesus, né? E está conhecendo a palavra de Deus, estava precisando de conhecer a palavra de Deus, né? Jesus estava chamando, porque ele mesmo estava falando que não estava aguentando mais essa vida, né, igreja? Então, é por isso que é importante a igreja pregar o verdadeiro evangelho, para que todos venham sentir a palavra de Deus, conforto. Muitos estão precisando da palavra de Deus, estão sendo rejeitados pela humanidade, né? E como ele falou, né, que estava sendo rejeitado, né? O povo com racismo, né? Porque a palavra de Deus, igreja, não entrares o afeminado, né? Mas que a gente não venha julgar, né? Porque o mundo despreza, mas Jesus não despreza. Jesus veio buscar esse para o arrependimento. Jesus veio buscar esse para a transformação, para mudar a história. Porque Jesus vai mudar a história desses travestis, vai dar porta de emprego melhor e vai tirar dessa escravidão, onde o diabo está mentindo que tudo pode, né? E aí eu vi tanta humildade ali, gente, eu chorei ali. Como eu chorei, me emocionei com aquela alma. Jesus ama o pecador, igreja. Não adianta você julgar, não. Jesus veio. Amém, igreja? Depois a gente prega mais. Deus abençoe.